Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Coletivo Girassóis. Meu nome é Eduardo Lima. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Papel Social do Espírita para a Criação dos Mundos Felizes. O convidado da gente hoje é o meu bom amigo Wilton. Olha, as pessoas já estão entrando, sejam muito bem-vindos. O Wilton é o presidente da Casa de João Irmão Francisco, um parceiro nosso. Nós fazemos alguns eventos juntos. Vou convidar ele para ele se juntar a gente. Vamos lá, Wilton. Ele chegou. Boa noite. Estamos aqui. Tá bom o áudio aí? Estou te escutando bem. Dê um alô para a gente aí, vocês estão escutando bem, a Lânia. Tudo bem, Wilton? Tudo ótimo. Estamos aqui só aguardando. Já me apresentei. Wilton, presidente da Casa de João Irmão Francisco. A Casa de João eu considero um dos centros espíritas mais bonitos da cidade, porque funciona, né, é um verdadeiro jardim, que o amigo Wilton e outros irmãos tocam. Qual é a região, Wilton, aí, para quem não conhece ainda? Aqui é no Eusébio, próximo à Estrada do Fio, né? O bairro chama Timbu. Isso. É um bairro bem bucólico aqui do Eusébio, área de sítio, né? Aqui é um sítio. Eu costumo dizer que o centro espírita é a nossa casa. E que a nossa casa é um centro espírita, né? Vivemos 24 horas a doutrina espírita. A Alane está falando que o áudio está muito bom e que nós estamos muito bonitos. Obrigado, Alane. Não, ela falou só do áudio. Bom, o tema de hoje, que mais pessoas estão explicando ainda. Wilton, nós conversamos, né, um pouquinho, não deu muito tempo, dia corrido. O tema de hoje, papel do espírita para a criação dos mundos felizes. Nós decidimos fazer a leitura de 4 ou 5 perguntas do LE, né, do Livro dos Espíritos, e a partir dessa leitura, que a gente possa desenvolver a conversa. Então, nós vamos ter 4 ou 5 blocos, dependendo do tempo. No finalzinho, quando faltar 22 segundos, 30 segundos, o aplicativo avisa, a gente se despede correndo e depois vai para o YouTube do coletivo. Tá bom? Ok. Bom, Wilton, qual é o papel social do espírita para a criação de um mundo feliz? Antes de mais nada, o que é um mundo feliz? Porque nós falamos, temos um mundo de regeneração, um mundo de provas e expiações, que é um momento de transição. Depois nós vamos chegar a um mundo mais evoluído. Existem vários tipos de mundo. O que seria um mundo feliz? Olha, Eduardo, nós colocamos essa expressão, mundos felizes, para entender que, infelizmente, onde nós vivemos, a felicidade é bem pouca, né? Não existe essa... Kardec não categorizou nenhum nível de mundos felizes, né? Mas a gente entende que, ao chegarmos num mundo ditosos e tal, onde os espíritos já são mais puros, então aí a gente vai conhecer um pouco da felicidade verdadeira. No momento, nós podemos dizer que o mundo feliz é onde há justiça plena, tanto material quanto espiritual. Às vezes as pessoas pensam que, não, mas nos mundos onde já existam espíritos puros, vai existir encarnação? Sim, com certeza. O corpo físico é mais diáfano, mais sutil, mais etéreo, mas o perispírito é um corpo material também. Então, nós entendemos que um dia chegaremos lá. Né? Então, nós temos...
o mundo atual é um mundo de provas e expiações ainda. Estamos mais ou menos em um período de transição. Mas qual é o nosso papel? Quando nós reencarnamos, nós temos uma missão que aponta para uma reforma íntima, ao mesmo tempo que nós temos uma missão social. Ora, não existe espiritismo sem essa perspectiva de atuação social. O espiritismo sendo o cristianismo revivido, o próprio guia e modelo da humanidade, quando ele responde à parábola: quem é o meu próximo? O próximo é o samaritano que atua. Então, Wilton, da maneira como você falou, transformar o mundo é um mundo feliz, mais justo, é uma atuação nessa perspectiva de hoje. Então, primeira leitura, nós já temos algumas pessoas ao vivo. O professor Corrêa chegou, seja bem-vindo. Se os irmãos que estão assistindo pegaram o Livro dos Espíritos aqui na página 799, pergunta 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, Wilton? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade, ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Atenção para o final da resposta. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Lembrando, Wilton, que quando esse livro aqui foi escrito e foi publicado em 1857, nós vivíamos um momento que o racismo era tão grande, na realidade, a própria escravidão era legalmente aceita. No Brasil, a escravidão vai terminar em 1888, um ano antes da proclamação da República. Então, como você estava falando, Wilton, imagine-se que nós vamos chegar a Allan Kardec e perguntar: Allan Kardec, quer dizer que o espírita não pode falar sobre a escravidão, porque a escravidão é um problema político, é uma questão política, e o espiritismo não pode se envolver com política, mas como chegar num mundo feliz sem abolir a escravidão? Rapaz, o próprio Kardec, em 1868, coloca na Revista Espírita a seguinte frase: uma sociedade não pode ser senão o produto dos seres sociais que a constituem e o resultante de seu estado físico, intelectual e moral. Se quiserdes uma transformação social, fazei para começar o homem novo. Ora, a sociedade como um todo, e aí nós vamos colocar nessa sociedade que nós estamos falando também o mundo espiritual, porque não há possibilidade de um mundo material existir sem a conexão com o mundo espiritual. Então, essa interligação nos leva à conclusão de que a única maneira do mundo, planeta Terra, um dia chegar ao mundo de regeneração, se dará somente, única e exclusivamente, pela transformação da sua sociedade. Por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais correta, mais digna, mais ética, menos preconceituosa, mais amorosa, por uma sociedade mais humana e explícita das pessoas, os monstros, os arquétipos do passado, sendo devolvidos ao presente, se mostrando sem medo, mostrando a sua cara, mostrando a cara do ódio. Para quem se sintoniza com ele, aplaudir. Então, essas pessoas que reencarnaram vindo do mundo espiritual nos mostram que o mundo espiritual está muito mais doente do que o mundo material.
Então, o papel do espírito nesse conceito com certeza, passa pelo resgate do mundo espiritual, no sentido de ajudar, resgatando, evangelizando, conduzindo esses irmãos que se encontram criando esse ambiente negativo, para que a gente possa, então, trazer para nós influências mais salutares. Quando nós conseguirmos recuperar um pouco mais desse livre-arbítrio relativo que nos conduz nesse momento, quando nós conseguimos raciocinar, pensar e responder a esse pensamento sem tanta influência do mundo espiritual, vamos dizer assim, inferior, porque falando de padrão vibratório, né? Aí a gente consegue transformar o mundo num mundo melhor. Mas modificar o mundo espiritual se passa no mundo material, como a sentença foi dita, né? O presente é a consequência do passado, mas o futuro é a consequência do presente. Então a nossa vida futura só vai ser boa, só vai ser de um padrão melhor, vibratoriamente falando, se nós agora nos conduzirmos de uma maneira que nos dê a possibilidade de retornar à pátria espiritual, não para ser mais um nas fileiras da dor e do sofrimento, mas para sermos trabalhadores, resgates daqueles que continuam em sofrimento. Só desta forma é que a gente conseguirá dar esse passo. E não é... Olha, veja que a gente escuta que o planeta Terra, você bem me disse hoje, né? Que o planeta Terra está nesse processo desde antes de Kardec, né? A notícia é que a regeneração está acontecendo desde essa época. E a gente vê que, infelizmente, a gente vê nos maiores países do mundo, incluindo aí o Brasil, que parece que nós estamos regredindo, a sociedade parece que está regredindo, né? Nós estamos voltando à era da escuridão. Wilton, é difícil falar de evolução do planeta diante do que nós estamos percebendo hoje. E para as meninas que estão presentes aqui na live, imagine que nós já lemos qual é uma das missões do Espiritismo. Vou te passar agora a pergunta 817. 817 do Livro dos Espíritos. Ao tema igualdade de direitos do homem e da mulher. Isso foi escrito e impresso em 1857. Ora, Wilton, você imagina que os mundos futuros vai haver algum tipo de desigualdade entre homens e mulheres, considerando que somos espíritos imortais? Qual é a resposta? Qual é a pergunta 817, Wilton? Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Pergunta muito simples, direta, que Allan Kardec colocou. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Resposta. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? 818. Atenção na pergunta, Wilton, é a resposta. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Allan Kardec pergunta, por que a mulher é tratada de forma inferior em certos países? Como se na França ela fosse tratada com igualdade, embora fosse bem melhor a situação. Resposta dos espíritos. Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. Se fosse só essa frase, já estava perfeito. Continuando. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral que você estava falando, a força faz o direito. Do ponto de vista moral, então, entre os homens os mundos pouco avançados, o direito não vem baseado na razão, na igualdade, na liberdade, no amor,
Vem baseado em quê? Na força. Então, Wilton, quer dizer que vou chegar na casa espírita e vou lhe perguntar, Wilton, você é presidente do Grupo Espírita Casa de João e Irmão Francisco. Gostaria de conversar no seu centro sobre os problemas da mulher. As mulheres atualmente ganham menos do que o homem, as mulheres atualmente sofrem abusos, as mulheres atualmente não têm os mesmos direitos do homem. Wilton, nós podemos conversar sobre isso em um centro espírita? Você vai me responder, não, porque é um assunto político. É isso que você vai me responder, Wilton? Qual foi a resposta do Livro dos Espíritos? Olha, Eduardo, nós vemos na história da humanidade que, e você como historiador sabe disso, né, que a poder, a força que as pessoas, as nações se impõem pela força. Sempre foi assim, né? Agora, graças a Deus, há uma certa inteligência maior nessa imposição, eu falo de nações sobre nações, há a imposição do capital. Né? Então, nós vemos na sociedade brasileira atual ainda muito preconceito, muito abuso, muita violência sobre os que as pessoas acreditam que seja um sexo diferente do nosso, como se o corpo fosse o ser e não o espírito. E a gente percebe, Eduardo, que isso atrasa muito mais do que o que se imagina. Nós, quando nós nos sobrepomos a uma pessoa, subjugando uma pessoa ou uma nação pela força, nós impedimos que a quem se impõe pela força é, na realidade, muito mais inferior moralmente do que as outras pessoas. E nesse conteúdo, nesse contexto, nós precisamos analisar o espírito, ou os espíritos, no seu processo evolutivo. Nós estamos muito mais próximo do animal do que do ser angelical. Então, nós ainda vivemos a força do instinto animal. Nós ainda vivemos essas más inclinações que trazemos conosco lá do reino animal, dos mundos primitivos, que saímos há bem pouco tempo, falando pela eternidade, né? Há poucos tempos conseguimos sair dos mundos primitivos para entrar no mundo de prova e expiação. E como vencer essa etapa? Exatamente, como vencer essa etapa sem debate nos centros espíritas? Então, na realidade, não é politizar o espiritismo de forma equivocada ou transformar centros espíritas em partidos políticos. A questão não é essa. A questão é como você está colocando. Como evoluir, como nos distanciar desses mundos primitivos, dessas perspectivas de animalidades, sem trabalhar questões sociais. Quer dizer que nós reencarnamos somente para trabalhar a nossa reforma íntima, não temos compromisso social nenhum. Não é isso que está no livro dos Espíritos aqui. Não é isso que os Espíritos disseram a Kardec. Nós temos compromisso com nossa família, conosco, com nós mesmos. Mas temos compromisso. Wilton, você como presidente da Casa Espírita,
A tua internet tá falhando aí, Eduardo. Aí fica... Escutou? A bolinha passando. Escutou? Não, repita. Não, repete. Estávamos falando... Você, como casa espírita, como é que você enxerga esse debate social dentro da casa espírita? Uma questão, por envolver temáticas políticas, não pode ser tocada. Olha, eu vejo que é uma ideia um tanto quanto equivocada que nós vemos no meio espírita. Muito equivocada. Primeiro, por quê? Essa ideia de que não se pode debater é de quem não quer solucionar. Quem não quer solucionar é porque está satisfeito do jeito que está, não quer progredir. É gente retrógrada. Não se pode partidarizar o movimento espírita. É diferente. Mas não podemos utilizar o movimento espírita para apoiar uma política do mal, do ódio, da dor, do sofrimento, que nós vemos que está acontecendo aí no Brasil. Não se pode de forma nenhuma. Não existe a intenção de transformar o movimento espírita no Partido Espírita do Brasil. Não existe. Isso aí é o argumento de quem não quer modificar a situação do jeito que está. Acho interessante até lembrar do que Kardec nos diz, quando ele nos pergunta como podemos afastar os maus espíritos, atraindo os bons. Esta é a resposta de Kardec. E a única maneira de se atrair os bons é fazendo as coisas de forma que estejam de acordo com a lei, de acordo com a doutrina espírita. E o que nós vemos, infelizmente, é uma alienação dentro do movimento espírita. Basta para isso olhar aí nas páginas espíritas as mensagens sem nem adjetivo para dizer do que se trata, é tudo menos espiritismo, né? Tudo menos espiritismo. Então a gente entende que é preciso que haja o debate, a conversa, é preciso encarar o problema para poder achar soluções. Nós entendemos, Eduardo. As pessoas que estão chegando agora, desculpe, as pessoas que estão chegando agora, boa noite. Estamos conversando sobre o papel social do espírita para o estabelecimento de mundos melhores, né, de mundos mais do planeta Terra enquanto mundo mais evoluído, enquanto mundo feliz. Boa noite a todos. Desculpe, as pessoas estão comentando muito aqui e pelo menos eu não estou conseguindo ler. Se você quiser conseguir ler depois que você terminar seu raciocínio, tá bom? A gente está um tempo, uns 3 minutinhos para os comentários. Perdão, Wilton, continua. Então a gente percebe que a gente pode circular dentro da ciência espírita, dentro da filosofia espírita, não circular dentro da religião, mas circular dentro da ciência e da filosofia, e chega à conclusão que tudo o que nós precisamos fazer é evoluir moralmente. E evoluir moralmente passa por essas descobertas, passa por esses caminhos. Não podemos deixar nos calar, ser omissos e deixar o mal imperar. A gente buscou aqui algumas palavras, lá no Livro dos Espíritos, se me permite, na pergunta 1019, poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? Né? O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Este, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Isso significa, Wilton, o quê? Termina o teu raciocínio. Ou seja, não temos outro caminho senão abrir o coração para as verdades que estão apresentadas. O movimento espírita precisa fazer o meia-culpa,
precisa fazer o meia-culpa, admitir que foi omisso, e a omissão permitiu, de uma certa forma, que tudo que está acontecendo aí acontecesse. Vamos E dar um nós exemplo, precisamos nos redimir desse erro. vamos dar um exemplo prático que novamente recorreu ao LE. Ora, diante do que você está explicando para a gente, a doutrina espírita ela não pode ser conservadora, obviamente. Ela é progressista. Nós vamos atingir os mundos espíritos, os mundos felizes, na medida que nós, enquanto espíritas, fizermos a nossa reforma íntima e, como você está explicando, na medida em que essa reforma íntima se reflita na sociedade. Levantar mais uma bola para você e para o público. Você leu a última pergunta, né, 1018, 1019 do LE, vou voltar para 760. Quarta indagação que nós estamos lendo hoje à noite. Vocês que estão acompanhando podem abrir o LE na pergunta 760. Wilton, depois dessa pergunta, se você conseguir dar uma boa noite para todo mundo que está acompanhando e ler alguma mensagem, tá bom? Aí depois você comenta. Olhem a pergunta 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte um dia vai desaparecer das leis humanas? Atenção, os advogados que estão nos assistindo, os filósofos, os pensadores, os estudiosos do espiritismo. Resposta da doutrina espírita. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida sobre a terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Ora, Wilton. Então, novamente, nós já falamos aqui de machismo, falamos de pena de morte, falamos de racismo, falamos de pobreza, desigualdade social. Você falou que o movimento espírita precisa fazer uma meia-culpa. Wilton, como é que alguém pode falar eu sou espírita e ser a favor do racismo? Como alguém pode falar eu sou espírita e ser a favor da morte? Estou te perguntando, como alguém pode falar eu sou espírita e ser a favor da violência? Como alguém pode falar eu sou espírita e ser a favor da opressão do homem sobre a mulher? Então, vamos voltar a 1857 e aquela situação. Não vou falar sobre escravidão, porque eu sou espírita e o tema da escravidão é um tema político. Não vou falar sobre o movimento feminista, porque envolve política e eu sou espírita. Não vou falar de racismo, porque envolve política e eu sou espírita. Quem é o samaritano de Jesus? Quem é o próximo para Jesus, Wilton? Quando perguntam para Jesus, quem é o próximo? Wilton, ele vai buscar, no exemplo dele, o samaritano, que era o pária da sociedade. Verdade. Fez a caridade para o irmão que estava quase morto depois de ser assaltado. Era alguém que era considerado um não-judeu, alguém que era digno de ser apedrejado, lapidado, alguém que era digno de escárnio. Quem seria hoje para Jesus, Wilton, o samaritano dele? Quem Jesus hoje tomaria como exemplo? Então, qual é o papel, pergunta ao nosso público, qual é o papel social do espírita para que o nosso planetinha atrasado consiga chegar, consiga melhorar, consiga se tornar um mundo mais feliz o quanto antes? É apenas uma reforma íntima, eu comigo mesmo aqui, um monge meditando dentro da caverna, distante do... É isso que está no livro dos Espíritos, Wilton? Não, não é. A fé sem obras é uma fé morta, né?
Então, de que adianta você ser bom para você mesmo? Só para você. É um ato de egoísmo. Né? Eu costumo dizer, Eduardo, que, como Kardec nos ensina, que a evolução moral é uma consequência da evolução intelectual. Nós estamos agora, nesse momento, buscando esta evolução intelectual, e quando damos os primeiros passos, nós percebemos que temos que alçar, junto conosco, né, nesse crescimento intelectual, junto com a busca e o esforço atrás do conhecimento, a moral tem que vir junto, porque a iluminação própria é a somatória da elevação moral com a elevação intelectual, com a evolução moral. Quando se iguala, aí você se torna um espírito iluminado. E nós, nessa caminhada, entendemos, com certeza, com tudo que a gente conseguiu compreender, de tudo que está escrito na codificação kardeciana, é que é muito melhor um ateu que pratica caridade do que um religioso que só sabe rezar. É muito melhor uma pessoa que não acredita em nada e tem uma vida pautada na ética, na moral, na caridade, do que um doutor da lei que só sabe falar. É muito melhor que a gente compreenda isso de uma vez por todas e abra as portas das casas espíritas para receber as pessoas que precisam. Precisamos olhar e acabar com essa elitização do espiritismo. Até na história do espiritismo, a Umbanda se escondeu atrás do nome espírita para poder coexistir, porque o espiritismo não foi caçado pela polícia naquela época. Nós precisamos sair daí, dessa época, nós precisamos progredir. O movimento espírita precisa progredir, andar para frente, entender que só com a caridade é que nós vamos nos tornar pessoas melhores. A gente entende, viu, Eduardo, se me permite mais uma palhinha. Você é o nosso convidado. Que nós, espíritas, temos uma grande responsabilidade quando nos dizemos espíritas. Uma grande responsabilidade. A hipocrisia que aí vemos, e eu digo por experiência própria, porque eu ouvi de um amigo espírita, bandido bom é bandido morto, após fazer uma palestra genial sobre aborto, sabe? Contra o aborto, de todas as formas, e isso me deixou meio pasmo. Aí eu disse, mas meu irmão, você não acredita que bandido bom é o bandido recuperado? Porque o morto, se morrer como bandido, ele vai continuar bandido do lado de lá. Vai continuar a mesma pessoa com os mesmos defeitos. Se nós conseguirmos recuperar, evangelizar esta pessoa, na próxima ela vem talvez sem se tornar um pária da sociedade, com mais algumas oportunidades. Há de se compreender, Eduardo, que a sociedade doentia, gananciosa, ambiciosa, egoísta, consumista, é quem cria a maioria desses bandidos. Cria, forma e sustenta a maioria destas pessoas que se tornam bandidas. Lógico que nós vamos aí, se formos filosofar sobre os processos reencarnatórios, a justiça divina, a providência, blá, 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 passamos aqui 10 lives. Mas nós entendemos que a sociedade está doente. Inclusive, podemos filosofar de modo equivocado, né, amigo Wilton? Olha, aquele ali está sofrendo porque está pagando algo da vida passada, então ele está passando fome, então nós vamos fazer a caridade, mas o problema é dele, não é meu, porque ele está passando fome, porque ele está pagando. Aquele ali não tem teto, aquele ali não tem comida, aquela criança ali não está indo para a escola, mas numa vida passada
foi um homem terrível, então ele merece, nessa encarnação, não ter escola, nessa encarnação. Isso é filosofar de forma equivocada. Não Se é me assim. permite me interromper, só fazer uma pergunta. Qual é a verdadeira caridade? Qual Da é? cesta básica ou modificar a vida daquelas pessoas para que elas não precisem mais receber essa caridade? Há pouco Então, tempo atrás, o Grupo Hermínio de Miranda fez uma live, teve a alegria de reunir o Grupo Abre Paz, teve a alegria de reunir o representante do Coletivo Girassóis, o representante do Grupo Ágora. Então, Fábio, a Clícia e o Alexandre. E se eu não me engano, o Fábio, a live toda foi sensacional. O Fábio falou uma coisa muito bacana. Ele falou assim: o movimento espírita tem que comemorar quando ninguém mais precisar doar a cesta básica para ninguém. Imagina, Wilton. Isso não quer dizer, para quem está escutando, que nós não devemos doar cestas básicas. Hoje, nesse exato momento, o Brasil e o mundo está enfrentando uma recessão gigantesca. Irmãos espíritas estão passando fome, os pobres estão mais pobres. Nesse exato momento, a meu ver, a caridade é fundamental. Reunir cestas básicas, ajudar, contribuir. Porém, como nós estamos conversando aqui, isso é a missão fundamental do espírita? Ou a esmola dada pelaquela senhora. Jesus falou que a esmola era grande, não por ela ser pequena. A esmola era grande pela intenção pura. Então, qual é a intenção do movimento espírita? Eu nem você, nem ninguém tem o direito de falar pelo movimento espírita. Ninguém. Só que nós estamos aqui pautados simplesmente no Cristo e no livro dos Espíritos, Wilton. Então, não é uma questão de defender político A, B ou C, não é questão de fazer partido, é questão de compreender que nós estamos aqui compartilhando, refletindo qual é o nosso papel diante da criação de um mundo melhor hoje, para que amanhã nós possamos ser um planeta feliz. Então, feliz quando nós não precisarmos mais de cestas básicas. Uma resposta simples. Cristo concentrava ou compartilhava? Não juntar riquezas aqui. Nós entendemos, nós vemos que, infelizmente, o sofrimento. Há esta necessidade para que as selfies e as publicações sejam da caridade sendo feita. Eu até compreendo que o bem deve ser divulgado. Não compreendo é a vaidade das pessoas que divulgam o bem que está sendo feito. Isso é que é o problema. A gente acha, com certeza absoluta, que dar comida para quem tem fome é obrigação de quem tem. O forte deve cuidar do mais fraco sempre. Não que seja uma pessoa mais forte, alguém que esteja numa situação que pode compartilhar. Alguém, e às vezes, muitas vezes, esse compartilhar não é dar o que tem, é compartilhar a sua capacidade de agregar, como nós fazemos aqui. Nós pedimos, e as pessoas já estão até zangadas. Rapaz, tu pede demais. Demais, meu irmão. Demais. Não é eu que estou pedindo demais, não. É o povo que está precisando demais. Demais. Abra o seu coração. E a gente, nesse sentido, acredita que a humanidade só vai conseguir dar esse passo na transformação para um mundo melhor, de regeneração, onde aqueles que conseguirem continuar aqui na Terra, que não forem excluídos,
porque conseguiram se melhorar um pouco, vão ter um respiro. O mundo de regeneração é um mundo de descanso, de repouso, de recuperação da alma, para enfrentar outros problemas que virão, porque não cessam as dores e o sofrimento no mundo de regeneração. Mais na frente, quando chegarmos nos mundos ditosos, aí sim, aí o mal já não predominará sobre o bem, mas mesmo assim ainda existirá o mal. Quando chegarmos nos mundos superiores, como então, aí sim, o mal deixa de existir. O mal no sentido da ignorância do homem, porque a ignorância do homem perante as leis divinas e as consequências dessas leis é que faz com que as pessoas sejam egoístas e gananciosas, materialistas. Materialistas. Hoje você consegue ler os recados aí dos nossos irmãos? Rapaz, o meu está travado. Eu queria ler uma mensagenzinha aqui, posso? Eu vou pensar se você pode. Pode. Na realidade, essa mensagem, e até bom, é o complemento daquela inicial. Pois não. É uma mensagem de São Luís, que responde a pergunta e depois comenta. Né? Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificar por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento. Ao mesmo tempo que trabalharão pelos seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espírito da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido. E na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva, não descobri a não menos sublimes alegoria do pecado original? Considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas, e não pelas leis de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com coragem e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos que se desfrutam. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Ai dos que espiritismo estão ensinando aí, meu amigo? Que espiritismo estão ensinando aí? Bom, chegamos no último bloco. As pessoas, desculpem hoje, aqui Carol, Jess, Wilke, vendo um pouquinho, Fernanda, bem-vinda. Boa noite a todos que estão chegando. Bom, nosso último bloco começou a falar um pouquinho sobre mais uma pergunta do Eliel, Wilton. Para o público que chegou agora, nós já debatemos aqui no Eliel machismo, racismo, desigualdade. Vamos, pergunta 806, pergunta 806. O título do livro, o título da sessão é Desigualdades Sociais, né, Wilton? E nós espíritas não podemos falar sobre política, mas, enfim, o título é Desigualdade Social.
A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Pergunta. Resposta, Wilton. Quer responder ou eu leio aqui? Olha aí. Não. Ela é a obra do homem e não de Deus. Pergunta. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Resposta. Não. Ela é a obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade social desaparecerá um dia? Resposta. De eterno não há senão as leis de Deus. Cada dia, não há vezes diminuir pouco a pouco, essa desigualdade desaparecerá juntamente, olha aí o que você acabou de ler para a gente, desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, e não ficará sendo a desigualdade de mérito. Um dia virá que os membros da grande família, dos filhos de Deus, não serão avaliados mais pelo sangue, ou mais ou menos puro. Não há senão o espírito, que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Paulo já dizia, em Cristo não há homem, nem mulher, nem branco, nem negro, nem judeu, nem romano. Em Cristo, todos nós somos espíritos. Paulo não fala de espírito, mas em Cristo todos nós somos como anjos. Todos nós somos iguais. Então, nós espíritas, não se trata, nós já falamos aqui hoje mesmo, não se trata de defender político A, B ou C, ou defender partido A, B ou C. O nosso entendimento é que nós defendemos os princípios do Cristo, que são claros, Wilton. Como é que nós vamos chegar em um mundo feliz defendendo posições que são contra a evolução do planeta? Então vão apontar o dedo para mim e vão dizer, Eduardo, você não é espírita? Você está falando de política? Eu não estou falando de política objetivamente, eu estou falando de política enquanto papel social do ser espírita encarnado. E essa discussão não é simples assim. Ninguém deixa de ser um ser político. Como você falou, isso parece fugir, uma fuga das questões fundamentais da existência da sociedade. Infelizmente. Infelizmente. E não só no movimento espírita. Os nossos irmãos evangélicos, tem muitos pastores que se envergonham dos irmãos pastores que não seguem Jesus. Tem muitos pastores sérios, como muitos padres sérios, como tem até espíritas sérios, Wilton. Graças a Deus. Isso é só fala aí. Você fala, Eduardo. Pois não. Me fez lembrar de um cidadão, acho que o nome dele é Frederick Finger, né? Mais conhecido como Irmão Jacó. No livro Voltei. O cara que teve um trabalho magnífico, né? Foi um dos pilares da implantação do movimento espírita no Brasil, né? Chega no mundo espiritual, ele relata dois fatos interessantes. O primeiro, ele relata que chega lá, foi ser recebido pelo Dr. Bezerra de Menezes. É muito normal, cara, ser recebido pelo Bezerra de Menezes, mas era um cara realmente de um trabalho muito grande dentro do movimento espírita nos primórdios, né? Na implantação do movimento espírita no Brasil. Mas ele chega lá no Dr. Bezerra de Menezes, está ali a filha dele do lado, e abraçando o Dr. Bezerra, e escuta um coral de vozes, milhares de vozes infantis cantando louvores e tal. E ele pergunta para o doutor Bezerra, quem foi esse anjo que chegou aí? A doutora disse, não foi nenhum anjo, não, foi uma professorazinha de primário que educou milhares de crianças. Acho bastante interessante para deixar um bocado de gente aí. Tem um monte de dirigente espírita que só pisa no chão porque não sabe voar. Só para botar as coisas no chão. Deixa eu contar o segundo fato. Tá, só um detalhe. Quantos minutos nós temos, Wilton? Nós começamos 7 horas em ponto. Eu aqui estou no celular, não tem nenhuma informação. Está tudo travado aqui. Só se mexe. Alguém, por favor, coloca que horas são agora, por favor. Jess, ou alguém pode colocar aí nos comentários o horário.
Enquanto comenta, eu vou dizer o segundo episódio desse mesmo livro, que é um livro espetacular, né? Ele vai participar de uma assembleia lá no mundo espiritual. Temos 5 minutos. Obrigado, Rei de Bem Maior. Temos 5 minutos. Ele vai participar lá de uma assembleia no mundo espiritual, onde um espírito que lhe foge à memória, muito iluminado, desce com aquele seu esplendor, né? Chegando ao ambiente, e ele começa a se esconder ali, porque vê aquelas pessoas vibrando naquele padrão, todo mundo se iluminando, todo mundo entrando em sintonia com aquela força espetacular, e ele meio que apagado, todo mundo se iluminando, ele meio que apagado. Aí o espírito toma forma humana lá no centro da reunião, ele não consegue suportar. Sabe o que ele faz? Ele corre até o espírito, se ajoelha e começa a relatar todos os equívocos que ele cometeu na vida. Os erros que ele cometeu na vida, com vergonha, com muita vergonha, de estar ali perante um espírito iluminado. Aí eu pergunto, e nós? E nós? E nós? Com que cara nós vamos chegar no mundo espiritual? Quando chegarmos no mundo espiritual, e aí eu sugiro leituras magníficas, né, como Ernesto Bozano, no livro A Crise da Morte, dá um susto em nós espíritas, né? Memórias de um suicida, que relata o que acontece realmente no mundo. Aliás, eu costumo dizer que os espíritas precisam conhecer o mundo espiritual como ele é. Passado violetas na janela, entendeu? E aprofundar o conhecimento no mundo espiritual, para entender o que é que realmente está acontecendo lá. Chega dessa fantasia de casca, de superficialidade. Não há como se ajudar as pessoas se não nos aprofundarmos nos processos que levam à cura, entre aspas, das obsessões de alta complexidade, que são a grande maioria de hoje em dia, infelizmente. Bom, eu acho que agora nós temos 3 minutos, vários irmãos aí atenderam o pedido, colocaram o horário. Desculpe, nós não sabemos mexer bem com essas ferramentas do WhatsApp e observar a hora ao mesmo tempo. Bom, para quem chegou agora, nós falamos sobre machismo, falamos sobre desigualdade social, falamos sobre racismo, falamos, portanto, sobre feminismo. Eduardo, ecologia. Ecologia é um ponto que você tem que percorrer toda a obra de Kardec, mas você encontra aqui e ali. Então, como nós estávamos falando, o espírita ele pode falar só a favor da pena de morte, o espírita pode falar só a favor da corrupção, só a favor da violência. A doutrina espírita, ela é evolucionista, ela é progressista. O espírita, ele não tem compromisso. E essa é espírita. Então, nós conversamos sobre isso hoje. Quero agradecer a presença de todo mundo. Quem quiser anotar, quem tiver o livro dos Espíritos em casa, nós lemos a pergunta 760, a pergunta 806, a pergunta 817, a pergunta 799. Eduardo, mas eu sou espírita, nunca li o livro dos Espíritos. Não tem problema, você lê, aproveita, lê também a Bíblia. Então você pode... Você vai encontrar em Jesus as questões do racismo, do feminismo, do machismo, da violência, da pena de morte, da ecologia. Você vai encontrar em Jesus as questões da xenofobia. E na época de Jesus não havia essa separação formal entre ciência e religião. Essa separação ela vai acontecer a partir do século XVIII. No Brasil, ela vai se formalizar o Estado laico com a República. Pouco tempo atrás, a instituição da República. Então... Do Estado laico? Onde é isso que você está falando? A monarquia... Onde é? Onde é? No Brasil. Para mim, Estado laico... é coisa do passado, isso é coisa do passado. Estado laico é com a República. Então, então, nós não estamos aqui defendendo posições políticas. Eduardo, então quer dizer então que acabou a live.
todo mundo vai ser santo, vocês estão julgando. Não, ninguém está julgando nada, gente. Nós estamos conversando sobre princípios que nós devemos perseguir, que nós devemos lutar. Princípios cristãos que são os nossos objetivos diários. Todo dia você luta um pouquinho contra a sua sombra. Todo dia, como diria Kardec, o verdadeiro espírita luta um pouquinho contra a sua má inclinação. Todos os dias. Como é que nós vamos lutar contra o machismo, contra o feminismo, contra o racismo, contra a desigualdade social, contra a pena de morte, contra o aborto, contra a corrupção, contra a homofobia, se nós não conversarmos sobre isso, se nós não encontrarmos isso em Kardec, em Jesus? Como? Eu não vejo como. Bom, Wilton, estou terminando aqui a minha parte. Gostei muito de conversar contigo hoje. Obrigado, público. Essa live vai estar... Depois nós vamos fazer o upload para a página do Coletivo Gerações. Wilton, eu queria me despedir, queria deixar contigo a falar as palavras finais sobre o mundo, o planeta Terra enquanto um mundo feliz no futuro. Como é que você imagina esse mundo feliz no futuro? É uma coisa impossível, é uma coisa que você acha que está muito longe? E fale um pouquinho mais para terminar, qual é o papel, já falamos tanto, mas qual é o seu papel, o meu papel, enquanto movimento, enquanto indivíduos, para a construção desse mundo feliz? O nosso papel é de formiguinha.